Olá pessoal, continuando com as nossas aulas sobre geometria analítica e álgebra vetorial. Na aula passada nós vimos o que é um vetor, como representar um vetor, nós vimos também como calcular o tamanho de um vetor, porque um vetor tem um tamanho, que é a sua norma, seu módulo. Vimos o que é direção, vimos o que é sentido, e nós entendemos também o que é o versor de um vetor, que é um ponto-chave para a nossa aula desse vídeo, que é sobre operações envolvendo vetores. Existe uma forma geométrica de se somar diminuir, multiplicar vetores, mas eu vou focar nesse vídeo aqui na maneira algébrica, maneira analítica de somar vetores. A gente viu no final da aula passada que nós poderíamos representar um vetor em um plano cartesiano, né? Você tem aqui um y, você tem aqui um x, né? Você pode representar graficamente um vetor. E aí esse vetor você tinha, só dando uma recapitulada no último vídeo, nós tínhamos isso aqui, né? Por exemplo, vamos supor esse vetor aqui, esse vetor qualquer, que eu vou chamar de V, né? Ele vai até esse ponto aqui, que eu vou chamar de P, tudo bem? E aí você tem as suas coordenadas x do ponto P e a coordenada y do ponto P. E aí esse vetor V tem como coordenadas exatamente os seus valores de x e y, certo? Exatamente esses valores. Por exemplo, tá? Vamos supor que fazer logo o exemplo daqui. Vamos supor que esse xp aqui, esse ponto x, seja um ponto de coordenada 5, vamos supor, certo? E vamos supor que esse yp seja 3. Então as coordenadas do vetor v são 5 e 3, certo? 5 e 3 porque ele tem origem aqui em 0, 0, né? De acordo com o que nós vimos no último vídeo. Se eu colocar na origem o início do vetor, o seu final vai ser exatamente as suas coordenadas, tá? Uma outra coisa que a gente deve considerar aqui. Aí eu puxo o gancho do último vídeo que nós vimos sobre o que é o versor de um vetor, né? O que é o versor de um vetor? Só recapitulando, o versor de um vetor é um outro vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor considerado, só que o tamanho dele é 1. O módulo dele é 1, né? Então, observe que nesse desenho gráfico que nós acabamos de fazer aqui, tanto o eixo x como o eixo y, eu posso encarar, eu posso vê-los, eu posso considerá-los como vetores. Tudo bem? Não há problema nenhum em considerar isso, porque eles têm módulo, eles têm tamanho, né? É infinito, mas tem tamanho, tem dimensão, tem direção e tem sentido, né? O vetor do eixo x é um vetor horizontal, na horizontal, da esquerda para a direita, e o vetor do eixo y, que representa o eixo y, ele está na vertical, de baixo para cima, o seu sentido. Tudo bem? Eu posso encará-los dessa forma. De acordo com o que nós vimos, com o que se vê na realidade sobre gráficos, né, a gente sabe que existem umas gradações aqui, né? 2, 3, 4, 5, né? Eu deparei aqui, 6, 7, por aí vai, né? E aqui nós temos 2, aqui 3, né? Tá um pouco fora de escala, mas só para ilustrar, certo? 4, 5 e por aí vai. E aí eu tenho essas gradações. Vejam só onde a gente vai chegar. Se a gente tomar esse vetor aqui, ó, que parte da origem até o ponto de valor 1. Esse cara aqui, concordam comigo, dentro dos estudos que nós vimos, que esse cara aqui não é o versor do eixo x, do vetor que representa o eixo x? Por quê? Ele tem a mesma direção e sentido do vetor x considerado, mas tem tamanho 1. Né? O tamanho dele é 1. Veja que ele parte do 0 até 1.
Então, esse carinha aqui é versor do eixo x. Da mesma forma, eu tenho um versor no eixo y, ó, que é esse cara aqui, ó, tá? Que é esse cara aqui. Esses versores, eles vão ser importantes nas nossas aulas daqui em diante, certo? Esses versores têm nomes específicos para eles, vários na realidade, dependendo da área da matemática que você trata sobre vetores, análise, cálculo, mas como aqui a gente está em geometria analítica, a maioria dos livros que tratam de vetores em geometria analítica consideram esses versores como sendo os vetores I, no caso do eixo X, e o vetor J, no caso do eixo Y. Então, quem são os vetores I e J? Então, vou botar aqui. I e J são, respectivamente, I e J são, respectivamente, deixa eu subir aqui um pouquinho, os versores dos eixos X e Y, certo? Essa informação aqui, gostaria que vocês fixassem, certo? Que era bem importante. Tá? I e J são, respectivamente, os versores dos eixos X e Y, tá bom? Certo, ok. Aqui é a representação dos versores dos eixos X e Y. Antes da gente seguir, eu disse a vocês que não iria fazer o enfoque geométrico, mas para o próximo tópico eu vou representar geometricamente a soma de dois vetores. Tá bom? Então, prestem atenção. Ó, vou considerar geometricamente, ó, vou colocar aqui esse espaço aqui do lado. Geometricamente, tá? Soma de vetores, tá? Soma de vetores. Soma de vetores, certo? Então, qual é a ideia que eu quero passar aqui? Como que vetorialmente, ou como que geometricamente eu devo somar dois vetores, tá? Não vou me deter muito nele, vou repetir mais uma vez. Não vou me deter muito nessa ótica, certo? Eu vou apenas mostrar como se soma geometricamente os vetores, que a gente vai precisar desse argumento para poder fazer uma representação analítica de um vetor que será mais cômodo para nós nos nossos cálculos, tá bom? Então, vamos supor que eu tenha aqui o seguinte, eu tenho dois vetores distintos, vamos supor aqui que eu tenha esse cara aqui, vetor A, e, sei lá, eu tenho esse cara aqui, vetor B, certo? E aí eu quero somar esses dois vetores, eu quero somar. Qual o vetor soma de A com o vetor soma de B? Essas posições são aleatórias, certo? Eu escolhi arbitrariamente as posições dos vetores A e B. Mas a mecânica de soma se aplica a vetores de qualquer posição, tá bom? Eu escolhi essas posições aqui aleatoriamente, arbitrariamente, mas pode ser qualquer posição. Então, qual seria o vetor soma desses vetores A e B? Então, o que é que você vai fazer, tá? Primeiro passo, você representa o primeiro vetor dado, certo? Você representa o primeiro vetor dado, ó, vamos supor que esse cara aqui ainda seja o A, certo? Vamos supor. Não é, mas vamos supor que seja, tá bom? Representa da mesma forma. O segundo vetor considerado, que nesse caso aqui é o vetor B, você vai desenhá-lo, você vai ilustrá-lo a partir do final do vetor A. Aqui é o início, né, onde eu comecei a desenhar, e aqui é o final, certo? O vetor B, ele vai ser desenhado, vai ser ilustrado a partir do final de A, tá? Vamos supor que esse cara é o vetor B, certo? Vamos supor que esse cara é o vetor B. Não é, agora que eu estou vendo aqui. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido a ideia. O vetor A mais B, que é o vetor de soma que eu estou procurando, é esse cara aqui, ó, que é obtido quando você
liga, une o início de A. Peraí, acho que a minha sobrinha está ali. Tá, não. Quando você liga o início de A com o final de B, ó. Quando você fecha o triângulo aqui, ó. Certo? Então, A mais B é esse cara aqui, ó. Certo? Aqui é vetor A mais o vetor B. Tá? Soma de vetores geometricamente é dado dessa forma. Tá bom? Dado nesse sentido aqui. Você une os vetores considerados. Professor, se eu tiver 3, 4, 5, 6 vetores para somar geometricamente, a ideia é a mesma, tá? Representa o primeiro, depois você representa o segundo no final do primeiro, depois você representa o terceiro no final do segundo, exatamente tentando reproduzir na realidade, se você tiver na mão, tentando reproduzir o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. O vetor soma é sempre obtido ligando o início do primeiro com o final do último vetor. Tudo bem? Sempre dessa forma, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou precisar desse argumento aqui, para justificar a representação algébrica de um vetor. Que eu vou reproduzir algebricamente esse vetor através de somas, tá? Eu vou repetir aqui, ó, aqui embaixo, novamente como eu represento um vetor genericamente, ó. Vou fazer aqui de lado, acho que esse lado dá para fazer. Ó, vou representar novamente, tá? Aqui, né? Y, X. Beleza. Opa, caiu aqui. Cá. Y e X. E aí eu tenho o meu vetor dado aqui. Esse rapaz simpático. Meu vetor V. Aqui, né? Você tem esse carinha aqui. Esse carinha aqui, né? O ponto P. Vou botar X, P, Y, P não. Vou botar A e B quaisquer, né? Pode ser qualquer valor, qualquer letra a gente representa. Veja só. Vamos supor que existe esse vetor aqui, ó. Que não é exagero você supor que ele exista, né? É um vetor qualquer, tá? Tudo bem? Esse vetor aqui. Vamos supor aqui assim, ó. Vamos dar valores, tá? Para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Vamos supor que aqui é 6. Vou aproveitar o gancho aqui. 6. E aqui seja 5. Peguei os números que me parecem as letras. Pronto. Então, eu tenho o vetor V, tá? Eu tenho aqui, no caso, o vetor V de coordenadas 6 e 5, né? 6 para X e 5 para Y, vamos supor, tá? Esse vetor em azul aqui, ó, que vai até o 6, se você parar para pensar, nos versores, nesses caras aqui, ó, quer dizer o seguinte, que o tamanho desse cara aqui, concorda comigo que o tamanho desse cara é 6 vezes o versor, já que o versor I, ele tem tamanho 1, concorda que o tamanho desse cara aqui é 6i? Não é? Porque aqui você tem o I, né? Aqui o versor que é do mesmo tamanho, o vetor do mesmo tamanho, da mesma direção e sentido de x, mas tamanho 1, né? Você tem um versor I aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para aqui, esse versor azul. Vetor azul, certo? Ele é 6i, concorda? 6i. 6 vezes o vetor I. Tá bom? 6 vezes o vetor. A gente não falou de multiplicação, mas a ideia é empírica, certo? Não tem dificuldade de ser compreendido. Se eu tenho 6 vetores I, esse tamanho todo aqui é 6i, né? Como a gente multiplica uma variável desconhecida em uma equação, né? Da mesma forma, eu posso pensar nesse cara aqui, ó, como sendo 5J. Concordam? Eu posso chamar esse cara como sendo o vetor 5J, porque da mesma forma que eu somei 6 para cá, eu somo 5 para esse sentido, certo? Então, ó, esse 5J que está aqui, concorda que ele está aqui também, ó? Esse cara aqui, ó, desse tamanho aqui, ele também está aqui, não é? Ó, aqui é 5J também, certo? Não é o mesmo tamanho, direção e sentido? É o mesmo cara. Lembra que a gente falou lá atrás, né?
Independente do local que você desenha o vetor, se tem mesma direção, sentido e tamanho, eles fazem parte do mesmo conjunto, então são vetores iguais. Né? Então, beleza, tá aqui, 6i, 5j. De acordo com a definição geométrica de soma de vetores, de acordo com a definição geométrica, né, que você pega o início do primeiro e une com o final do último para você ter a soma, se vocês pararem para pensar e observar, o vetor V considerado, ele é a soma desse vetor em azul com esse vetor em vermelho. Tá claro isso ou não? Né? Ó, veja, é como se o 6i fosse o A aqui em cima e o 5j fosse o B. O vetor V que começa em 6i e termina em 5j é a soma desses dois vetores. Por que eu estou dizendo isso? Porque dessa forma eu já posso representar analiticamente qualquer vetor. Ou seja, eu posso dizer que esse vetor V é 6i mais 5j. Tá claro? De maneira sistemática, de maneira mais geral, para você representar um vetor dessa forma, basta que você descubra as suas coordenadas. Se aqui fosse um 8, 8i. Se aqui fosse um 12, 12j. Quem seria a representação analítica desse vetor? 8i mais 12j. Sempre mais, porque a gente concluiu que o vetor V é a soma desses dois vetores aqui que nós obtivemos analisando o tamanho deles, respectivamente, no eixo x e no eixo y. Tá? Dito isto, como é que a gente faz para somar e subtrair vetores? E aí fica uma ideia bem mais prática, bem mais fácil. Veja, exemplo. Certo? Exemplo. Considere os vetores, não sei, V, 6 e 4 e o vetor U, que é, vou botar assim, 11, né? Aproveitar o parênteses que não era para entrar, 11 e menos 4j. Aí você pergunta, professor, você acabou de dizer que é sempre mais, por que você está colocando menos aqui? Vem um outro conceito também, tá? Eu estou fazendo de forma um pouco atropelada para tentar resumir o máximo. O vídeo vai ficar gigantesco para os meus padrões, mas espero que, caso tenham dúvida, vocês coloquem aí embaixo e ou lá no Google Classroom, na nossa sala, e a gente vai discutindo sobre, tá bom? Esse menos entra por quê? Todo vetor tem o seu negativo, tá? Tem sua versão negativa, digamos assim. Da mesma forma que todos os números positivos têm suas versões negativas, todos os vetores positivos também têm suas versões negativas. E isso é fácil de compreender quando nós começamos a pensar nos quadrantes que existem no plano cartesiano. Todas as representações que nós fizemos até agora e as próximas que nós faremos em frente, por comodidade, sempre serão feitas no primeiro quadrante, porque todos os valores são positivos e é mais fácil de se trabalhar conceitos. Quando esses vetores são representados nos quadrantes negativos, eventualmente vão aparecer esses menos aqui, porque as coordenadas envolvidas eventualmente serão negativas. Né? Se você tiver um vetor representado nesse sentido aqui, por exemplo, tanto o x quanto o y serão negativos. E esse sinal de menos será refletido na representação analítica. Certo? Essa já é uma ideia, tecnicamente, que deveria ser elaborada no ensino médio. Tá? Dependendo dos sinais que aparecem nas coordenadas, os vetores também vão assumir valores negativos. Tá? Então, considere esses vetores aqui. Tá? Então se eu quiser saber, por exemplo, quanto é o vetor U
mais... Deixa eu ver, dá para ver, não dá? Tá. U mais V, por exemplo. Vou somar esses dois vetores. Então, para você somar dois vetores, se eu só arrumar aqui... Eita, mesinha suja. Nada não. Para você somar dois vetores, o que é que você tem que fazer? Você tem que somar coordenada com coordenada. Ou seja, o x de um com o x do outro, y de um com o y do outro. Certo? Então, quem é o vetor U? Veja que os dois foram representados em maneiras diferentes. Aqui em forma de coordenadas e aqui em forma de versores, né? Em função dos seus versores dos eixos. E aí você tem que negociar. Ou você representa os dois dessa forma ou os dois dessa forma. Tá bom? Questão de representação apenas. Não deve, a princípio, gerar dificuldades. Então, U mais V seria o seguinte. Vou fazer das duas formas. Os dois na forma de coordenadas e os dois em função dos versores. Então, vetor U, quem seria em questão de coordenadas? 11 e menos 4, é isso? Mais 6 e 4. Então, esse vetor aqui, U mais V, o vetor soma, vai ser 17, eita, parênteses feio, 17 e 0, né? Porque eu estou somando x com x, está aqui, e y com y está aqui, né? Menos 4 mais 4 se anula, fica 0, né? Se eu fosse fazer com outro sistema de coordenadas, ou seja, se eu fosse fazer, né, no modo dos versores, então como é que ficaria isso aqui? Fazer com outro pincel para não confundir. U mais V, né? Então seria, quem é o 11i menos 4j mais 6i, não é isso? 6i mais 4j, porque são respectivamente as coordenadas de x e y do meu vetor V. Então aí você soma i com i, j com j, como se fosse uma equação com x e y. Tudo bem? Então, 11i mais 6i dá 17i. Menos 4j mais 4j dá 0j, né? O mais ou menos, tanto faz, 0j, né? Então, esses são os dois resultados possíveis para esse vetor soma. Se for subtração de vetores, é a mesma ideia, certo? Exatamente a mesma ideia. Ou seja, você vai subtrair. Então, você tem que fazer o jogo de sinal, trocar o sinal e representar os vetores com um sinal diferente. Multiplicação é a mesma ideia. Você pega o número na frente e multiplica com o vetor que vem depois, certo? Próximo vídeo, nós vamos ver as formas de fazer multiplicações entre os vetores. Existem 3 formas, tá bom? Essas 3 formas serão discutidas no próximo vídeo nosso, tá? Sinto colocar apenas um exemplo, certo? Mas se houverem dúvidas, podem colocar aí nos comentários, colocar na nossa sala no Google Classroom. Então, por esse vídeo eu vou encerrar aqui, tá bom?